Fala, protagonistas! Que é Elton Derete e vamos começar mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de quem faz acontecer sobre empreendedorismo, carreira, negócios. Tô aqui com o meu brother. Tudo bem? Como é que você tá, irmão? Eu tô bem, tudo certo. E a homenagem é de quem hoje? A seleção brasileira, Aquela né? mais linda, tradicional, né? Hoje vamos falar de varejo, hein? Vamos falar muito de varejo e do hoje vai ser top, do futuro véio. do varejo, pro pessoal que gosta de futuros. Eu acho que é a primeira famosa que vem, hein, irmão? Hoje tá... Estamos chique, velho. Foto e autógrafo depois. É isso aí. E aí, pra quem tá curioso, eu vou apresentar aqui, porque tem muito número legal nessa apresentação aqui. Ela é reconhecida por co-criar com mais de 300 marcas brasileiras dos segmentos de moda, esportes, joia, beleza, bem-estar, decoração e alimentação. Desenvolveu mais de 2.500 projetos para varejo. Antes de fundar a empresa atual, há cerca de 15 anos, ela passou mais de 10 anos na indústria de moda e varejo, ocupando liderança sênior em cadeiras em empresas de design como Informatel, Lectra, CIA e o Forum Group. Se dedica, e muito que eu sei, a prever tendências futuras no varejo e comportamento do consumidor, que é uma dificuldade. Ela é fundadora da Vimer Retail Experience, é curadora de tendências de varejo na Bazar, especialista em varejo e consumo e palestrante. Casada com o Serginho, ela é a mãezona da Gabs e da Malu. Bem-vinda, Camila. Aê, bem-vinda. Que apresentação gostosa. Viu? Parabéns. Muito obrigado pela presença, pelo tempo, que eu sei que não é fácil, né? Tá corrido. Obrigado demais pela presença. E quem chega aqui ganha presentinho. Ganha né? presentinho. Então, Muito obrigada presentinho pra gente pelo convite, se lembrar pelo a presente. gente. Ó, a canequinha do Protagonismo Esporte Clube. Muito obrigada, Olha aí, meninos. viu? Obrigada. E pra quem tá nos assistindo no YouTube, viu aí o sorrisão da Camila. E esse sorriso é o que a Cara e Caneca chama de Momento Cara e Canecas. Então, quem quiser levar esse momento pra família, pros amigos, pro pessoal da firma, procura o nosso parceiro Beto na Tudo Todes Cara e Canecas, no telefone 11 916 17 1900. O Beto vai prestar o melhor atendimento e vocês vão poder levar o momento Cara e Canecas para as pessoas que vocês gostam, que vocês amam. E outro patrocinador nosso é a Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos ajudando empresas e marcas a internacionalizar. Seja na importação, seja na exportação, eles têm muita experiência. Então, se esse é o seu momento, na sua empresa ou na sua marca, procura a Fader lá no @Fader Internacional ou no telefone 47 3035 2400. Fala com a Sheila e com o Thiago, que são experts em mercado internacional e vão poder ajudar muito vocês. Merchan feito, vamos trabalhar. Vamos lá. Falando em ser expert, eu tô curioso para saber como é que faz para falar de tanto projeto, de tanta multidisciplinaridade e olhando não só o que está acontecendo agora, mas olhando para o futuro. Camis, apresenta um pouquinho da Vimer, do trabalho da Vimer e do seu trabalho lá para a galera conhecer. Eu acho que é exatamente isso. Eu ouvi você falando, né, narrando os pontos, a gente fala assim, gente, que loucurinha, como é que esse negócio dá certo? Quem é essa pessoa? Quero conhecer também. Como é que faz esse negócio dar certo, né? Mas a gente entendeu que boa parte da inteligência de base do varejo, ela pode ser aplicada em vários modelos de negócios diferentes, né? Assim, a gente acredita muito que o varejo em si é um espaço que conecta marcas com pessoas. E quando você conhece o que a marca quer, como ela quer se colocar, e quando você conhece as pessoas com as quais essa marca quer se relacionar, essa comunidade a ser criada, por exemplo, você tem uma base de trabalho ali que ela pode ser para alimentação, que pode ser para o mercado esportivo, que ela pode ser... Boa. Então, é muito o que a gente acredita. A gente acredita nesse coração. O varejo, para a gente, é um coração de conexão de marcas. É uma coisa que eu acho que a gente trabalha muito pouco ainda. A gente está muito na fase ainda transacional do varejo, Super. né? E a gente tende a levar as marcas muito para o trabalho mais relacional, eu diria. Boa. Ô, Camila, e eu vou antecipar um movimento aqui, porque você falou duas frases que eu quero te perguntar. Você fala assim, eu preciso conhecer a marca e eu preciso saber esse público que ela quer conversar. Você acha, nesse tanto de empresas aqui, são 300 marcas diferentes, as empresas se conhecem? Elas conhecem seus públicos? Tá fácil de passar esse briefing para você? Não.
Por incrível que pareça, você acredita? Eu acho que cada vez mais as empresas elas estão investindo em desenvolver este olhar dentro dos processos. Mas muitas das vezes a gente tem que responder assuntos que são assuntos porque eu gosto, porque eu quero assim, porque eu acho que é assado. E aí você fala, mas cara, você nem é o consumidor da tua própria marca, né? Muitas vezes você tem em posição de lideranças dentro das marcas e das empresas, pessoas que não representam o consumidor final. E no varejo isso acontece com muita facilidade. Então, você tem ali gente opinando sobre assuntos que às vezes estão muito distantes, né? Então, não acho que é uma realidade nossa, não. Não acho e não vivo isso no meu dia a dia. Concordo plenamente. Eu estava até num podcast que eu fiz recentemente para uma empresa de CRM e eu acho que a gente está ainda numa fase de discutindo cadastro, sabe? No varejo físico, falando especificamente, de dizer, faz cadastro. Trabalho com franquias, então faz cadastro. O cadastro é fundamental, é a alma da tua loja. Tem ainda essa discussão. Lógico que tem redes com mais ou menos o nível dessa discussão, mas a gente ainda está na base, né? E é muito legal o trabalho que vocês fazem de levar essa importância de você conhecer a sua empresa e conhecer o seu consumidor e conectar essas coisas no relacional. Adorei essa palavra, relacional. Porque é isso que a gente precisa buscar hoje em dia. Né? A gente estava... eu sou de uma época, você também é da época, a Camila não, nós dois somos. Que o desafio era saber quantas pessoas entraram na loja, né? Aquela questão da conversão e tudo mais. Hoje é saber quem está na loja. Em que momento entrou na loja. Porque o quem é muito mais do quanto agora. Né? E esse desafio ele é constante, mas eu concordo, fiquei mó feliz com a resposta, porque realmente não é algo normal. Não é algo hoje que é batata, todo mundo tá sabendo, não. Não é, muito pelo contrário, acho que o desafio tá muito aí em se conhecer e conhecer também o seu público, e tem um desafio bem grande aí. Porque se a gente tá discutindo o cadastro de quem entra na loja, que são informações super frias, são números, né? Que dirá o comportamento dessas pessoas para daí sim você conseguir oferecer uma experiência, né? É sobre isso. Então, quando a gente olha para o que a gente faz, na verdade eu tenho um time hoje parrudo, né? Eu tenho 55 pessoas dentro do meu time hoje. Uau! Então, facilita, porque hoje a gente trabalha com squads colaborativos. Então, eu tenho pessoas que têm perfis muito diferentes, que têm históricos muito diferentes e que são muito complementares. Então, a gente monta esses squads de acordo com o perfil do projeto que a gente tem que entregar lá no final. Então, muito provavelmente, quem vai trabalhar por uma joalheria de luxo não vai ser o mesmo profissional que vai trabalhar num projeto de esportes, por exemplo. Uhum. Porque tem linguagens aí, identidades que são muito diferentes. Então, a gente sempre tenta montar grupos de trabalho que tenham conexão com o consumidor final da marca. Mas, para isso, a gente precisa entender exatamente para onde a marca quer ir, com quem ela quer se relacionar, com quem ela já se relaciona. Então, é uma tarefinha daquelas. E às vezes ir para discussão com a marca, dizendo assim, olha, eu estou com o seu consumidor aqui. Eles querem isso. Contar. Você quer? Não quero, porque eu não gosto. Então, além de você ter esse entendimento, eu acho que tem uma energia gasta ali para provar que você foi entender que o comportamento é esse, que por mais que a empresa seja um momento diferente, este público com o qual nós queremos nos relacionar, porque é relacional, tá esperando outra coisa da gente, né? Boa parte do meu trabalho hoje está em cima disso, na verdade. A gente ali tem 3 frentes de trabalho dentro da Vimera, onde uma é mais fácil entender, porque é design de varejo, arquitetura comercial, projetos de visual merchandising. Uma segunda tá bom, tenho já esse espaço de loja, né? Como é que eu faço isso aqui acontecer? Então, a gente trabalha ativações, calendários sazonais. Mas a frente que eu mais me dedico é uma frente voltada a processos de transformação dentro de marcas varejistas. Porque, às vezes, uma marca contrata um projeto da gente e fala, quero uma loja nova, quero uma loja, uma jornada omnicanal. Aí você vai para dentro da loja, vai conversar com os vendedores, eles não estão... O letramento ainda dentro da digitalização é tão baixo que a gente precisa desenvolver isso primeiro, de uma forma muito próxima, para conseguir implantar depois um projeto, né? Então, hoje, muito do que a gente discute com as marcas, numa fase principalmente inicial de projeto, a gente tem uma etapa diagnóstica lá, onde a gente traça o que a gente chama de visão master para o projeto, envolve desenvolvimento de olhar, muitas vezes de equipes de liderança, inclusive. A gente tem workshops de diretoria de empresa para conseguir fazer todo mundo conversar e olhar no mesmo rumo, gente. A gente foi na vendedora, mas sobe um pouquinho aí que você vai encontrar o desafio muito parecido também. Todos. E às vezes
é pior, porque quando você vai numa equipe de vendas, eles ainda são mais jovens. Então, por mais que eles não saibam, por exemplo, vender através de um dispositivo portátil, ainda, eles trabalham com dispositivo portátil, eles vivem com aquele dispositivo portátil full time. Sim. Né? Coisa que não acontece em lideranças. Assim. Eu tenho líderes que a gente trabalha dentro de empresa que ainda não entrou nem no Instagram até hoje. E aí ele discute um processo de transformação digital e às vezes lidera um processo de transformação digital. E é Nós o tivemos único reunião. tomador de decisão. Exatamente. Um Esse tem outro processo desse. ponto, né? O cara que tá lá na base, ele tá aberto a aprender e a se desafiar. Às vezes o cara tá lá em cima, que é o tomador de decisão, diz, não quero ter Instagram mas quero mas sou eu transformar que decido. digitalmente. É isso. Eu vi na revista aqui, falaram lá nas dicas da NRF, tem que transformar digital. Vamos lá, precisa transformar digital. E aí? Você acha que começa assim, você tá totalmente errado, né? Totalmente, né? Principalmente quando você não tem um interlocutor que consiga... A gente já teve projetos onde a marca nos procurou para fazer a versão da loja, por exemplo, no metaverso. Aí eu falei, bom, legal, né? Você vai lembrar disso aí que eu vou falar agora. E aí a gente entra para uma reunião onde você tem que explicar o que é um jogo virtual, assim, o que é uma plataforma dentro do universo de gamers. Então, é bem complicado, sabe? A gente entrou num mood, Camila, das empresas darem um check numas caixinhas, assim, né? E, tipo, você falou da omnicanalidade, do metaverso, moda, né? agora Modinha. a inteligência artificial. Fala assim, peraí, eu vim da NRF agora, aliás, mandei meus executivos, que eu não vou, eu mandei meu executivo, ele voltou e falou que o negócio é omnicanalidade. Camila, faz uma loja omnicanal. Eu só não tenho software que faz omnicanalidade, mas eu quero, porque eu preciso dar um check. Preciso fazer metaverso, eu quero dar um check. Isso. Eu quero fazer inteligência artificial, agora eu vou dar um check. Isso. Cara, por quê? Qual o objetivo? É isso, a gente desenvolveu, a gente validou, homologou aqui no Brasil 92 fornecedores que consigam fazer uma jornada omnicanal, por exemplo, legal, acontecer, para conseguir apresentar essas empresas para marcas. Porque muitas vezes eles me pediam um projeto de design, mas ele não tinha... Não, eu quero colocar aqui uma tela que eu consiga abastecer. Aí você conta tudo que pode ser feito. Ele não tem quem faça o conteúdo, ele não consegue fazer a manutenção, ele não tem... Falei, não é sobre ter uma tela. O que você vai fazer com uma tela dentro de loja? O que você quer com essa tela dentro de loja? Qual que é o teu time hoje para conseguir fazer a manutenção de conteúdo, por exemplo, de uma tela conectada com a tua central? É difícil mesmo. Acho que é um processo. Por isso que boa parte hoje do que eu faço, particularmente dentro da Vimeo, é voltado à cultura, né? De próximos passos de varejo. Você está se colocando como uma transformadora cultural desse movimento de varejo, no fim do dia. Muito, porque ele precisa ser provocado. A gente fala demais e a gente não faz quase nada. Para mim é uma grande verdade. Assim, quando eu olho para o varejo, eu falo, gente, o que adianta você ir todo ano para uma NRF? Se você... O que adianta tá metade do Brasil no SXSW agora falando de inovação e ouvindo inovação se a gente volta e a nossa lição de casa ela não é feita? Tinha gente batendo palma na NRF esse ano falando back to basics, que bom! Eu falei, que bom não, cara! Se na tua realidade hoje você chegar à conclusão que você precisa voltar para fazer o básico, é sinal que você não fez esse trabalho bem feito em algum momento. Em algum momento eu você teria esqueceu. vergonha de falar atrasado, que meu papel hoje é back to basics. É isso aí. Meu papel não é back to basics. O dia que meu papel for back to basics, eu tô frita. Porque é sinal que eu não fiz alguma coisa que deveria ter sido feita há tempos atrás. Ou seja, eu tô entendeu? bem atrasado, na verdade. Muito. Por isso você tá calmo e tá nervosa ali. Eu entendi agora. Quem tá você vendo no viu? YouTube tá calmo. Tô calmo, mas tô nervosa. Entendi agora. Você entendeu? É o meu mantra. Isso aí é só pro pessoal que tá no Spotify e lá no YouTube assistir a gente e curtir lá também. Ou abrir o Spotify ali, largar o fonezinho, tá? Ali, Também pode ser, também. imagens, Também a pode gente ser. Tá chique. Também pode Mas ser. isso me surpreende um pouco e eu entendi, aliás, entendemos junto com a Paula que teve com a gente aqui, espero que todo mundo ouviu o episódio dela aqui, se não ouviu, corre lá. Paulinha maravilhosa. Ela trouxe essa visão do back to basic, desse cuidado com as pessoas, desse carinho, né? Um back to basic não de fazer o basics, tipo a loja física, esquecer todo o resto, mas do cuidado com a pessoa. Mas esse é um olhar muito, muito dela. Mas me preocupa quando tem esse movimento das empresas de fazer essa volta para o básico, no momento onde o comportamento de consumo ele está esquizofrênico, porque a gente tem uma força motriz aqui de tecnologia vindo com muita velocidade. É por isso que uma vez por ano a gente tem um buzzword, mas que no fundo é a transformação digital dessa tecnologia.
a gente vê e se convive, né, com uma geração que enxerga as coisas muito diferente do que se enxergava até agora. Cara, como é que você vai fazer o básico se o contexto não é nada básico? Assim, é um pouco assustador. Primeiro entenda o que é básico, né? Porque no momento Então, a própria o NRF básico colocou está isso. confuso, né? O básico colocado da NRF esse ano foi o básico do que é varejar, né? Que é se Sim, relacionar e servir. Exatamente. Então, quando você olha para que existe o varejo? Para marcas se relacionarem e servirem. Se a gente não estivesse se relacionando, se a gente não estivesse servindo, essa pessoa que quer consumir, que quer se conectar com a gente, alguma coisa está de errado. E aí, dentro desse contexto, eu acho que é muito importante cada marca conseguir fazer essa lição de casa para ver onde ela errou nesse caminhozinho. Porque se tem uma coisa que a gente não está fazendo no varejo, é relacionamento, por exemplo. Total. A gente não usa os canais de varejo nem como mídia para uma marca, né? Quase Super. nenhuma marca tem essa inteligência. É muito, muito transacional. E aí, dentro do que a gente está vivendo hoje, não faz mais sentido ter o varejo físico, principalmente, como um elemento puramente transacional. Você pode acessar por qualquer outro canal, né? Sim, Então, sim. qual que é a soma que a gente pode ter ali, né? Você vai pagar um metro quadrado gigante para fazer uma transação óbvia e simples que você vai fazer no seu celular em algum momento. É. E Isso continua- quando com o Omnichannel você não está só despachando o pedido que veio do e-commerce, né? Vai Que virar aí você tá lá naquele ponto só para receber e o pedido que der do e-commerce, teu time de vendas empacota e despacha. Oxalá quando manda com uma cartinha, um obrigado, um carinho para humanizar essa entrega. Quando só não bota numa caixa e entrega. Então, além do transacional, que eu concordo, está muito focado, tem muita gente, muita marca indo, né, com essa questão da omnicanalidade. A equipe de vendas que antes pelo menos gerava uma experiência, gerava uma venda, tinha algum tipo de calor, tá virando um despachador de produto. Né? E chega o iFood, entrega meia dúzia de caixa, chega o Rappi, entrega meia dúzia de caixa, chega o meu motoboy, entrega meia dúzia de caixa. Quanto você vendeu? Não, fisicamente não vendi ninguém, só despachei. E tá tendo muito isso. Isso tem me assustado bastante, porque o ponto de venda tá perdendo essa referência. Não que eu acho que vai acabar, mas as pessoas que trabalham nele precisam entender que são coisas que você tem que trabalhar e andar juntas e somar, e não uma sobrepor a outra, entendeu? Eu acredito muito nessa soma. Muito, muito, muito. Mas não acho que é o que está acontecendo de fato. Na maior parte das marcas com as quais a gente se relaciona. Então, é um processo a ser construído, né? Hoje, o que a gente vê, na maior parte das vezes, ainda é esse olhar mais transacional. Mas a gente fala em venda por metro quadrado ainda hoje. Total. Quer coisa pior que isso? Falar de venda por metro quadrado dentro do contexto do que a gente vive. Então, quando a gente tem essa lupa, que a gente entende que esse canal de varejo, ele pode ser um canal mais... Eu tenho marcas hoje que me brifam com imagem, que entendem nitidamente que as operações 40, 50 que essa marca, por exemplo, tem, são operações de mídia. Muito bom. E aí isso entra numa conta para a marca que se soma à conta do resultado da venda transacional lá. Mas é uma partezinha. Assim, mas do quê? Dos 300 eu devo ter meia dúzia. A gente não trabalha com essas marcas ao mesmo tempo, né? Hoje a gente deve estar operando projetos com 38 marcas ao mesmo tempo. Uau. Mas... Fala como se fosse pouco, né? 38 ao 38. mesmo 38. tempo. Pô, só 38. De 15 segmentos diferentes. Mas você falou uma coisa que eu vou pensar alto aqui. Essa história do físico e de usar essa loja como mídia, no fundo era o que a gente discutia talvez há 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando a gente falava das tecnologias de realidade paralela, de trazer o consumidor para dentro da história, né? Porque ele quer fazer parte. Metade dessa história de ter uma loja que funciona como mídia é de você conseguir incluir esse consumidor ali dentro também. Ele está ali porque ele está sendo parte de alguma coisa que está acontecendo. E aí, nesse meio da história, ele aproveita e compra, já que ele está ali. Mas você está envolvendo, você está contando uma história para ele. Isso é fantástico. O poder que a gente tem de contar histórias dentro do ambiente físico, independente de qual seja o artifício que você vai usar, seja ele digital ou uma pessoa. Gente, o poder que a gente tem na mão, os nossos vendedores, eles serão os nossos maiores influenciadores, micro-influenciadores de marcas. Em pouquíssimo tempo. A marca que não trabalhar com o pensamento. Por isso que a gente fala muito sobre o desenvolvimento da equipe de vendas em relação a canais sociais hoje.
Porque não adianta eu comprar uma super tecnologia, mandar um padzinho para a loja e falar, a partir de agora você vai começar a vender à distância. Se a gente não desenvolver uma equipe, treinar, desenvolver culturalmente em cima de algo que é um grande gol. Hoje já tem muitos vendedores atuando como e eles são disputados à tapa, esses vendedores, inclusive, que são esses vendedores micro-influenciadores. Muito. Eles abrem lives pro perfil dos que seguem ali do pequeno grupo, eles vendem, às vezes, uma coleção inteira em live. Então, eu acho que a gente tem caminhos muito interessantes, assim. Eu sou uma eterna otimista quando eu olho para varejo, mas consigo nitidamente enxergar a nossa realidade. Acho que tem muito por vir, mas tem um caminho muito grande para a gente conseguir implantar esse monte de coisa que a gente acha bacana, testar principalmente. Então... Mas você acha que a gente tem caminhado para mais próximo ou a gente está meio estagnado nessa evolução? Eu acho que nesse movimento nosso, eu acho que a gente está caminhando para mais próximo. Porém, quando eu olho para apostas, eu acho que a gente viveu nesses últimos anos, principalmente anos pandêmicos aí, acho que a gente pode falar que a gente está na pós-pandemia, que nunca se sabe, né? Uma queda muito grande desses grandes mitos, esses grandes nomes, assim. O varejo, ele sempre foi uma coisa que um grande varejista, ele sobe no palco. É batata você ver a palestra de um grande varejista, por exemplo, aqui do nosso país ou de qualquer outro país. Ele sobe no palco, ele fala quantas lojas ele tem, a segunda fala é quantas lojas ele vai abrir, a terceira fala é tudo sobre escala. É tudo sobre volume. E eu acho que aí tem uma mudança muito importante. Assim, não é sobre quantas lojas eu tenho ou quantas lojas eu vou abrir, mas é sobre o que eu vou ofertar dentro desse espaço. E aí eu acho que a gente está mais próximo. As discussões nesse sentido, elas estão cada vez mais maduras. Todos os projetos que a gente está fazendo agora são projetos que vão ser bem disruptivos para o nosso mercado, bem disruptivos. E era coisa que eu não vivia no varejo nos últimos 10 anos. Assim, toda vez que vinha era um projeto mais cartesiano, na maior parte das vezes mais caretinha, muito voltado ao que o dono da marca, ou o fundador, ou o líder que estava ali dizia, é isso que eu quero. E hoje a gente tem discussões muito mais abrangentes, com times multidisciplinares participando do processo. Eu tô realmente com uma fé maior agora nesse final. Mas você é um otimista também. Não, eu sou. Ah, mas tem que ser, né? O otimista é quem vai atrás. O pessimista é preguiçoso, mano. É isso aí. Tem que ser mesmo. E é um extrato de marcas que são grandes também, né? Porque a gente atua com marcas que são... que têm já são fortes no contexto de varejo brasileiro. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, como é que a gente está especificamente no desenvolvimento no médio varejo. Mas as marcas que são as marcas líderes do mercado varejista brasileiro, elas acabam puxando um pouco as outras espelha, né? Nesse sentido. Então, quando uma começa a fazer um movimento, as outras também vão. Então, os concorrentes vão, o médio varejo vai, o pequeno varejo vai. E aí, esse efeito de manada, ele é gostoso de ver quando ele é positivo, né? Mas você tem visto esses movimentos que estão te deixando otimistas com um propósito, com uma estratégia, ou só naquele modelo ainda do check, vamos... Tá sendo construído com algo para buscar, sabendo o que você quer buscar, ou nesses movimentos mais robustos você está vendo? Tem fundamentação? É isso que eu quero entender. Tem. É que não são projetos fáceis. Então, assim, quando você fala em sustentabilidade, por exemplo, dentro de varejo, tem tanta coisa envolvida. Meu Deus. Que eu acho um absurdo alguém virar e falar assim, fizemos uma campanha sustentável. Aí você vai lá ver, tem um adesivo de plástico. Eu fiz um folder para divulgar minha campanha sustentável. Exatamente isso. Aí tem um banner na vitrine. Pô, levou 6 anos para desenvolver o produto, vai lançar o produto e tá com adesivo. Então, assim, existe uma forma da gente conseguir comunicar a verdade de verdade que antes eu não sentia essa preocupação. E hoje, eu diria para você que a gente consegue, inclusive nestes projetos, são projetos que estão totalmente ligados a esse propósito dessas marcas maiores, assim, são quase que comprometimentos sociais. Então, elas precisam fazer acontecer. Legal. Não tem como ela não fazer acontecer. Só que para uma vai demorar 3 anos, para outra vai demorar 5, para outra não vai ser rápido. E aí eu volto ao mesmo ponto que a gente estava falando, que a gente fala muito no varejo lá no inicinho e faz pouco, né? Porque a gente lida com urgência o tempo todo. Todos nós, gente. É tudo urgente. Parece que as nossas datas não são as mesmas, que o nosso calendário comercial não é o mesmo há não sei quantos anos, que o Natal muda, né? Assim, a gente acorda falando, opa, agora é Natal, gente. Não é, muda o Natal. Às vezes ele é em fevereiro, às vezes ele é em abril. Então, assim, quando você olha
para a nossa possibilidade de trabalho no que é urgente, o nosso tempo, de quem é líder varejista, de quem está empreendendo dentro do segmento varejista, ele é dominado, é quase uma draga puxando a gente para assuntos que são urgentes. A gente precisa dedicar parte do nosso tempo para assuntos que são emergentes. E aí sim, talvez testar, talvez implantar de fato e colher resultados de maneira muito rápida, ou planejar esse processo para que ele aconteça lá no final, porque alguns processos são muito complicados. Logística reversa, por exemplo, é um processo muito complicado no nosso país. Eu estou implantando em algumas marcas, no que tange inclusive campanha. Porque eu quero retirar todo o lixo que é gerado, já não quero gerar esse lixo. Da campanha. Mas se porventura gerar, eu preciso trazer de volta. Legal. Eu não quero que esse lixo seja descartado em cada cidadezinha desse Brasil em cima de um processo que envolve... Então tem muita coisa... E é um desafio, hein? É um desafio muito grande. Gigante. A gente está homologando localmente, discutindo praça por praça, região por região, qual vai ser um processo. Num país continental como o nosso, é uma loucura. Desafio e se você absurdo. estiver discutindo só a urgência, você não vai ter tempo para fazer um plano dessa robustez, Não vai né? ter. Então, nunca tem tempo para isso. Então, na maior parte das vezes, as nossas conversas em varejo, elas esbarram no nível de dificuldades que você tem para implantar, porque está tudo no curto prazo. Então, você tem que dar resultado no curto prazo, teus KPIs são avaliados no curto prazo. E aí, quando você olha para... Gente, eu estou falando daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, isso já é curto prazo para alguns modelos de negócio, né? Não tem nada sendo endereçado. Por isso, eu acho muito triste quando a gente volta de um evento como esse, seja a NRF, seja o SXSW, uma Euroshop que acabou de acontecer, e a gente vê esse monte de coisa acontecendo, e quando você vai olhar dentro da companhia o que está sendo endereçado, é pouquíssimo. A gente, hoje... Com a maior parte das marcas que a gente trabalha, já não. Isso, pós-pandemia, mudou bastante. Que bom, bom. Espero Estão mais que abertos a testar essas coisas novas. estão dentro de uma escala bem menor, né? Claro. Sim. Para conseguir Mas depois... tem um laboratóriozinho aí dentro da estrutura inteira. Quase todas. Isso é Vou muito dizer que é legal. fácil operar esse laboratório, não. Senão eu não tava calma, mais nervosa, Ai, meu né? Deus do Que céu, fique claro né? isso. Seria mais fácil se a gente pudesse ficar só calminha, né? Mas não é bem assim. Eu vou ser o chato do podcast, porque se deixar esse papo de varejo, nós vamos até amanhã de manhã. Aqui, mas eu quero Ainda voltar... mais nós três, né? Aí não vai até amanhã. Mas eu quero... Você falou um negócio ali que me deixou intrigado no comecinho, quando você falou da Vimer. E a gente sabe, a Paula esteve aqui, e a Paula mora na Áustria, né? Uhum. Áustria. Então tá. Simples assim, na Áustria, tá bom. E aí você Chique, falou... Né? É chique, né? Chique. Você falou que, pô, eu tenho uma equipe de 30 pessoas, né? 55 pessoas, desculpa. E de acordo com o segmento que eu vou atuar, eu tenho as pessoas, eu aloco pelo perfil, mais luxo, outro mais esporte e tal. Como é que é, agora falando como empreendedora, porque também tem muita galera que nos ouve como empreendedor, como é que é gerir essa equipe tão heterogênea e pegando o gancho da Paula, espalhada de certa forma em várias bases, assim, como é que tem sido esse desafio? Eu acho que é o maior desafio, assim, quando a gente trabalha através de gente, né? Total. Então, hoje a gente trabalha através de muitas pessoas. Então, é um grande desafio. Eu diria hoje que, tirando o lado, esse metade que eu falei que é o meu tempo, a outra metade é com gente. Justo. Com pessoas, com desenvolvimento, com participação, com colaboração, com entender espaço de fala, com entender até onde você vai somar nesse projeto, até onde você vai ter que dar um passo para trás para deixar uma outra pessoa somar na história. Porque, principalmente quem trabalha muito tempo no varejo, a gente costuma ter algumas verdades meio que absolutas, assim. Uhum. Então, trabalhar de forma colaborativa com pessoas que já iniciam sabendo as respostas é muito difícil. Então, esse foi o meu maior desafio com o time. A gente fez uma mudança muito grande de time para conseguir trabalhar nesse formato. Legal. Porque eu tinha dentro do meu time muita gente que carregava uma coisa do varejo, que é esse livro escrito, que ninguém mexe. É esse padrão que deu certo a vida inteira, esse manual. Eu brinco que a gente, quando eu trabalhava na C&A, há muitos anos atrás, Esses dias. a gente escrevia o que a gente chamava de orientação básica de merchandising, OBM.
Eu fui descobrir, há pouco tempo atrás, que OBM se tornou um termo do mercado, essa orientação básica de merchandising. Olha Porque só. vieram procurar para eu escrever OBM de marcas. Acho que alguém em algum lugar falou, sua OBM está desatualizada, a sua OBM... E aí bateu, na mesma semana, umas 5 empresas diferentes dizendo, Camila, você me ajuda a escrever OBM? Eu falei, gente, OBM? Nossa. Da onde você ouviu essa expressão? E aí entendi que é uma expressão meio generalizada. Eu falei, eu escrevi a primeira OBM desse Brasil e eu não acredito nisso mais. Porque eu não acredito que é porque está num caderno escrito que as pessoas vão seguir. Justo. Então, assim, quando a gente fala em processos que envolvem padronização, até a padronização eu discuto hoje. Nossa história de varejo é crescer em escala e padronizado, né? Super. O tempo todo. Como é que você fala em escala e padronização quando você Super. tem uma microcomunidade aí em volta que é completamente diferente de uma cidade para outra? É isso que eu ia falar. Puta, esse é Eu um ia falar. choque. Agora minha cabeça pirou. Num país, Como é que faz num isso? país continental e talvez, assim, não sei de todos do mundo, assim, mas com uma diversidade de cultura absurda. Absurda. Aí eu vou fazer a mesma vitrine para todo mundo. Igual. Todas as lojas. Não importa se o produto é consumido no lugar, não é, se visualmente faz sentido ou não faz, se tem busca por aquele produto específico no lugar, a gente faz a mesma porque... Mas é um desafio. E é isso que muda, Cara, né? mas eu tô bugando aqui, porque porque mas é tem a difícil, história do tom da voz da marca, o posicionamento da marca, o recado que quer se dar na campanha de marketing. E como é que você faz isso com vitrine? Agora eu fiquei intrigado aqui. Olha, a gente já trabalha Vou com uma marca que estudar a gente isso. atua, a gente tem 16 clusters diferentes para atender Brasil inteiro. E em cada um desses a gente trabalha um formato de adaptação de uma campanha. Isso significa a maneira como nós vamos falar, o destaque do que nós vamos falar, o call que Interessante. vai ser colocado. Interessante. Isso muda se a loja é de rua, se a loja é de shopping, se a loja está numa região X ou numa região Y. 16 clusters. 16 clusters. Animal A campanha é adaptada em 16 formatos diferentes de conversa. Mas possivelmente não saiu do 1 pro 16, né, Camila? Ah, não. Possivelmente saiu do 1 Ah, não. pro Claro. 4, pro 8. Isso. E aí a gente foi, opa, vamos dar mais uma quebrada aqui. Porque é isso, assim, você tem que primeiro entender e dar o primeiro passo e ir fazendo adaptações e depois outras e depois outras. E aí sim você vai entendendo essas regionalidades, você vai entendendo esses comportamentos, aí você volta para casa, adapta esse tom de voz, adapta, falar do nosso mundo aí, de uma criação de uma coleção, ok, eu tenho uma coleção ali, eu tenho um cerne de coleção, o que eu comunico em cada uma dessas microcomunidades? Sem perder a essência. Então, assim, eu acho que é um exercício constante, mas ele tem que ser de constante evolução, não de constante retórica, né? A gente falar sempre a mesma coisa. Um passo de cada vez, mas construindo, né? Não, E aí, é quando a uma gente boa. olha para as pessoas, vem exatamente essa resposta. Quando a gente somou no time pessoas que conseguiram acrescentar assuntos que a gente nunca tinha começado a conversar, ou sabia que tinha que tocar nele em algum dia, mas estava ali, né, quietinho, a troca ficou muito mais rica. Né? A gente entra, eu falo que são fights produtivos, porque não existe, primeiro que não existe um projeto que a gente assina e que você fala, nossa, isso aqui tem a cara da Vimeo. Não tem. Os nossos projetos todos, eles têm a cara da marca e do público que atua com a marca. Então, dá muito mais trabalho fazer isso do que ter uma assinatura arquitetônica, por exemplo, num projeto. Isso é uma coisa que eu nem entendo como é que funciona dentro do varejo. Então, não tem nenhum projeto nosso que você fala, esse aqui é deles por causa disso, disso. Não tem características que a gente coloca iguais em projeto, entendeu? Ô, Camila, primeiro que tem um desafio muito grande do lado de vocês, como gestores, empreendedores, de estarem abertos a esse tipo de receptividade, mas eu acho que tem um desafio grande na seleção dessas pessoas também, né? De encontrar pessoas que também estejam abertas e entendam que vai ter o fight produtivo e que em algum momento elas vão precisar ser protagonistas dentro de um grupo que talvez hierarquicamente tem diferença. Como é que faz para encontrar essas pessoas? Foi um processo bem complicado. A Paula mesmo que esteve aqui com vocês, ela foi peça-chave para a gente conseguir fazer toda essa virada acontecer. Primeiro porque ela é uma pessoa de pessoas, então assim, você conversa com ela, você se apaixona por ela em 5 minutos, porque a Paula é maravilhosa. A Paulinha, quando veio trabalhar com a gente, eu falei que ela tentou por todos os canais. Ela mandou currículo pelo meu Instagram, pelo Instagram da empresa. Ela mandou currículo impresso pelo correio. Ela foi lá, entregou na porta. Ela mandou pelo site. E aí, no dia que a gente conversou ao vivo, eu falei, mas peraí, você tá pleiteando uma vaga pra você ganhar menos do que você ganha hoje?
Ela falou assim, você não faz ideia o tempo que eu te sigo e o tempo que eu quero trabalhar com você. E a vaga hoje é de ser sua assistente pessoal. Ela entrou como minha assistente pessoal na Vimer. Que legal. Ela falou, eu quero trabalhar com você. Tá claro que eu quero trabalhar com você? E aí foi para mim quase que uma grande confirmação do que a gente estava desenhando como processo de mudança. Porque a gente hoje contrata pessoas que queiram fazer e que vibrem com o que a gente faz por marcas e por outras pessoas. Eu contrato bem menos hoje do que eu fazia há 5, 6 anos atrás, o currículo em si, porque isso é uma coisa que você consegue tanto desenvolver, assim, a gente não tem escola de varejo, gente. A gente não tem escola de empreendedorismo, até tem, mas assim, o acesso a uma escola de varejo, escola mesmo, que não vai te ensinar muita coisa, porque ninguém que dá aula de varejo quase já foi num chão de loja na vida. Quase todo mundo está lá dando aula em cima de teorias, né? E varejo é muito sobre prática. É muito sobre você conseguir descarregar um caminhão, operar um caixa, entender de um estoque. É muito de você conseguir olhar no olhar de uma pessoa. E isso você só entende, só sabe quem empreendeu ou quem ficou na linha de frente, por exemplo, dentro de um processo. E isso é muito do que a gente tem lá dentro, assim. Eu tenho pessoas que já faliram negócios no nosso time. E é muito legal, porque depois que você falha um negócio na sua vida... Você aprendeu. A tua vida muda. Parece que uma chavinha vira e você fala, cara, é muito legal. Então, as trocas acabam sendo trocas muito mais ricas, eu diria. As perguntas são perguntas que não são aquelas perguntas superficiais. Não é o trivial. Não é o trivial. E isso ajuda muito a gente a conseguir, junto com as marcas, passar para outros estágios, né? Então... Os nossos processos que envolvem diagnóstico, que hoje é muito do que a gente faz, antes de fazer um projeto, a gente faz um diagnóstico de modelos de operação. Então, o que você tem hoje, marca, é isso. Eu posso te ajudar nisso. São 20 assuntos. Endereça 3 para o curto prazo. Porque os 20, cara, você não vai fazer. Não vai. Não vai. Jeito. É lista prioridade, senão você não vai conseguir. Mas você falou um negócio que pra galera que tá ouvindo, que tem empresa, a gente tem que dar um highlight, assim. Contrate pessoas que vibram com o que você faz e que curtam, né? Que estejam ali engajados com o que você faz. Puta, animal. Porque a gente falou num podcast passado que, não sei se foi você ou foi eu, a gente falou assim, a gente faz muito tempo que eu não olho a faculdade que a pessoa se formou. A história, lógico, ela vai contar a história dela, mas eu não levo nem meu papel para entrevista. Me conta o que você vai fazer, o que você fez. Quero ouvir você contando, não quero ler um papel. Até porque se fosse para ler, não precisava vir aqui. Ler eu sei desde os 7 anos. Então, e isso é muito legal, pessoal que está empreendendo, ouvir, seja num varejo, uma loja única, seja numa empresa, seja numa startup. Eu achei isso um pouco da essência das startups, né? A galera que está ali está apaixonada por aquilo ali. Por isso faz acontecer muito rápido. Contrate, tenha pessoas que vibram o que você faz. Gostei. Essa vai pro caderninho, essa é forte. Mas vou fazer um contraponto, assim. Aquilo que eu falei você antes. vai me derrubar, é isso. Não é. É que eu acho que você tem que estar... Ele é Palmeiras ou Corinthians, sempre assim. Eu vi quando vocês colocaram na bio os dois, eu falei, meu, que máximo, né? Um Palmeiras e Corinthians juntos, assim, nesse fight. Tá tentando, se aproximando. Mas o que eu falei antes, assim, você precisa estar aberto e disposto a deixar a pessoa vibrar. Porque contratar uma pessoa para vibrar com você significa que você vai ter que deixar ela à vontade, porque ela só vai vibrar se ela estiver curtindo. E para ela curtir, ela tem que participar, ela tem que ter espaço de voz, ela tem que ver o resultado do que ela fez, ela tem que ter liberdade. Então, assim, é um exercício de você estar disposto a deixar a pessoa vibrar. Mas, cara, quando conecta. Ah, não, quando conecta. Você entendeu? Porque é que senão a gente vai começar a contratar assim, eu quero te contratar pra vibrar comigo, mas eu faço as coisas e assim, vibra aí, cara. Vibra aí. Grita. Não vai acontecer. Foi uma indireta isso, é isso? Não, eu tô falando que tem um exercício dos dois lados, por isso que eu perguntei Justo, pra Camila, não, assim, genial. Como bom que você ponto. acha essas pessoas? Porque eu vi que você tá disposta a ver as pessoas vibrarem. Muito. E, na verdade, elas acabam vibrando com os próprios resultados, porque tudo que sai é reflexo de uma parte do processo onde ela esteve ativamente presente. E eu acho que isso traz muita diferença. Assim. A gente tinha, até pouco tempo atrás, um formato de liderança que era mais impositivo. Então, eu tinha, por exemplo, alguns líderes dentro do meu time que tinham essa coisa da grande experiência do varejo. Então, é assim, não, vamos, faz isso aqui. Não, eu já sei a resposta. As pessoas estavam ali fazendo.
E elas estão fazendo uma coisa como poderiam estar fazendo outra no dia seguinte, e isso fez muita diferença quando a gente mudou esse nosso formato até interno de trabalho. Não que a gente não tenha pessoas muito experientes no time, a gente tem, mas as pessoas que conseguiram se adaptar a este formato de trabalho, o que também não é fácil. O que também não é fácil, porque não é sempre que você vai acertar, né? Então, quando você traz mais gente para a jogada, a sua chance de também de acertar muito é muito grande, mas também de errar, ela acaba Também. sendo muito maior. Super. Porque você não está jogando safe, né? Você não está ali naquele jogo que você já sabe a chance de dar certo é muito maior. Você vai quase sempre num jogo onde a disrupção acaba trazendo muito isso e quase não existe disrupção no varejo, para ser bem sincero, porque todo mundo joga aquele jogo de segurança. Exatamente. E quando você vai no jogo de segurança, você vai cumprindo, mas você não dá aquela pinote, né? E aí, às vezes, a marca quer esperar uma super mudança. Eu falei, cara, o que você está fazendo de diferente? Fala para mim. Você não vai ter uma inflexão nunca se você não ir pro risco, né? Não vai, não vai. E também não vai ter uma mudança radical no teu resultado, né? Não vai, porque o jogo seguro, ele te mantém estável. Você vai naquele ritmo constante. Essas provocações que fazem você dar Até em termos de estratégia, gente. Totalmente. A gente opera varejo hoje em E pico. outra, nessa zona de conforto, alguém amanhã vem e te atropela, né? Então. Não faltam poucos exemplos no mercado aí que aconteceu já, que às vezes é aquela marca que chegou ontem, aquela startup que acabou de acontecer, daqui a pouco te ultrapassa. Por quê? Porque tem essa E até isso na porque essência. hoje nasce 30 por dia, né? Não, 30, exatamente. Nascem 30 por dia? Não, 30 novas empresas para competir nesse nível com você, né? Sim. Cara, e depois que inventaram esse trenzinho aqui chamado celular, cara, é um negócio... Você antes tinha que ser uma mega multinacional, ou falando de Brasil, uma empresa muito grande para atingir o Brasil inteiro. Hoje você tá na garagem de casa lá e com um bom app, um bom trabalho, um bom produto, uma boa proposta, você tá com o Brasil inteiro em segundos. Sim. Em minutos. É subir na Apple Store ou no Android e pronto, rodou. Se for bom, se tiver valor, se acertar um público que precisa acertar, é do dia para noite. Né? Então, as marcas, eu acho que o grande desafio nosso, como executivo do dia a dia, e eu provoco muito isso dentro da empresa, é o que destrói a gente. Né? Porque não é que eu quero pensar no terrorismo, eu quero pensar o que eu preciso fazer para não ser destruído. E com isso você não pensa só em se defender, você começa a atacar. Porque você começa a enxergar, opa, isso para me destruir, mas porra, isso é uma oportunidade. Aqui tem um espaço enorme para eu crescer, deixa eu testar isso aqui, deixa eu provocar aquilo ali. Né? E aí você começa a sair da rotina, porque como você falou, foi perfeito. Assim, eu adorei outra frase, assim, o urgente mata o emergente. Né? E mata, né? E mata. O dia a dia, a rotina mata os projetos. Né? Então, já a discussão até recente na empresa, não, vamos encurtar as metas aqui dos projetos. Cara, não encurta, porque se encurtar não vai sobrar tempo pro dia a dia. E se não tá sobrar tempo pro dia a dia, entre o dia a dia e o projeto é o dia a dia que ganha. Então, é melhor chegar um pouquinho depois, mas com qualidade, do que chegar um mês antes extrabolado, fazendo tudo errado. Não vai resolver. Então, é uma provocação muito boa. É quase uma adaptação, né? Porque quando você olha, a gente antes da pandemia, principalmente quem fazia reuniões e participava de processos, você marcava aquela reunião de manhã, uma reunião de tarde, quando muito no longo do dia você encaixava mais uma outra, mas tinha 3, 4 reuniões Máximo. no dia. Até porque você tinha que se deslocar, você tinha não sei o quê. Sim. Gente, como ficaram as agendas das pessoas que puderam trabalhar de casa, puderam trabalhar à distância? Teve um dia que eu terminei o dia e eu fiz 13 reuniões. 13. Eu falei, não dá. A partir desse dia, eu comecei a bloquear vários horários e espaços de agenda, porque eu falei, é insano viver numa coisa, nessa cultura de tudo é urgente. Não, é Porque impossível. a pessoa fala, não, me encaixa aí. Eu falei, como te encaixo aí? Tinha uma hora que eu fiquei prendendo, porque eu não conseguia ir ao banheiro. Eu falei, não, gente, eu já tô bebendo aqui, comendo aqui, daqui a pouco não dá. Não dá. Vira é um ciclo de urgências que quando você olha, você deixa de pensar. Eu estava discutindo com uma marca que a gente trabalha sobre calendário sazonal de varejo. Gente, o varejo trabalha com o mesmo calendário. Nós, quem empreende também, pequenos negócios também, gente, vocês estão ouvindo aí? Assim, ó, temos muitas lacunas de chance. Você falou em lacuna agora. Quando a gente vai operar em pico, quando a gente está falando dos mesmas datas que todo mundo está falando, a gente precisa de um megafone maior que do outro.
né? Porque você precisa gritar mais Porque que o todo outro. mundo Exatamente, gritando, todo mundo gritando igual. Esse megafone é dinheiro, seja ele social, seja dinheiro para. Você precisa comprar esses espaços para que as pessoas vejam o que você tem. Então é muito mais difícil você crescer em pico do que você crescer em vale. Com certeza. Todo mundo gay fica guerreando ali para um Dia das Mães, no dia seguinte fica 15 dias sem falar nada. Tem nenhuma Absolutamente história pra nada, sem traçar absolutamente nenhuma conversa de relacionamento com essa comunidade. Justo. Então, a gente tem tido resultados muito legais e que começaram com processos laboratoriais de operação em vale. De investimentos em momentos que a marca não investia, não falava. Separando pesos de campanhas, sim, mais transacionais, porque a gente precisa desse tipo de Sim, campanha bate-caixa. Em que canal ela vai ser trabalhada? Então, legal, é mais transacional? O foco dela, 80% é digital. Uhum. A campanha mais relacional de marca, o foco dela vai ser no físico, por exemplo. Uhum. Tô chutando aqui um exemplo, Sim, mas assim, sim. são Bom perguntas racional. que a gente precisa fazer. Porque quando você tem canais de contatos diferentes para falar com as mesmas pessoas, você não pode atirar em todos os canais ao mesmo tempo. Você não tem dinheiro para isso, nenhuma marca tem dinheiro para isso. Não. E muitas vezes a gente negligencia essa história de que você não é obrigado a lançar tudo em todos os canais, né? E que cada um tem a sua estratégia e que talvez sim. Ah, mas não vou atingir a loja. Não, nesse momento não, mas quando você está olhando um calendário que você tem desenhado, a loja tem os seus momentos. Esse momento de respiro da loja. Porque senão a gente entra naquelas verdades absolutas que, não, mas não adianta fazer uma campanha após Dia das Mães porque ninguém compra. Não, ninguém compra porque ninguém faz uma campanha após Dia das Mães. Isso. É uma coisa. A gente é cheio A de mãe verdades para de ser mãe absolutas. depois de das Não, mães, assim, né? ninguém precisa Só tem 15 falar, dias, mas- mãe, depois não tem mais. Depois acabou. A gente, nessa última evento que a gente fez de pós-NRF, a gente está trazendo uma temática pro nosso mercado muito voltada à quebra de regras. A gente vai passar por um momento de quebra de regras. Os mitos estão caindo, as regras, as grandes verdades tidas como absolutas estão caindo. Então, quando a gente tem um processo como esse, é super importante a gente entender qual que é o espaço que a gente vai dar, né? Tudo é regra. Teve uma época que ninguém fazia campanha em canais. Aí, de repente, o 360 era uma coisa muito importante. O 360 ele faz sentido, ele parte de uma jornada com um pensamento mais linear, né? Que quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, não existe jornada linear. Não, nenhuma. Quando a gente falava de varejo, eu aprendi a varejar impactando em vitrine. Aí o consumidor entra, aquela mesa de entrada, um super impacto, a primeira parede do lado direito é a parede que nós ocidentais... A pessoa passa olhando pro celular, pro chão. Totalmente. Teve uma marca cliente nossa que eu falei, adesiva o chão, você vai ver a diferença da atuação. Ninguém tá olhando pra Porque ninguém tá baixo, vendo tua fato. vitrine. Justo. Tá investindo num lugar aqui que dentro do teu formato não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Você não tem dinheiro, então você não consegue fazer nada bom e ninguém vê o que tá aí, porque fica muito simples. Então, Justo. são brincadeiras que às vezes a gente provoca. Não, mas que- são choques ótimos. São choques ótimos. É que no mínimo gera insight, né? Você tem Ah. que ficar pensando se você tá Já tô pensando aqui. usando muito a comunicação certa no canal certo. Qual é a função de cada um dos canais? Né? Efetivamente, eu preciso usar todos eles sempre. Eu não vou ter dinheiro para eles. Aí você vai ter que escolher duas brigas, porque assim, eu preciso comunicar em todos os canais, então eu só tenho 2 dinheiros, eu vou botar ele em 2 momentos do ano, e em pico, quando tá todo mundo falando. Outra, E custa mais caro. Custa mais Tudo caro. é mais caro. Muito mais caro e tá todo mundo falando, tem essa disputa. E a gente não tem muito dado, né? A Nenhum. maior parte das vezes, o dado que a gente tem dentro do varejo, você falou do CRM, por exemplo, mas a gente dificilmente consegue mensurar o impacto de uma campanha, a não ser para o resultado comercial que ela dá. Uhum. Então, hoje a gente consegue extrair outros dados também de processos que envolvem campanhas ou ativações que a gente faça, que não necessariamente estejam ligados a quanto eu vendi mais ou menos de determinado produto naquele período, entendeu? Total. Marketing de performance hoje, você não consegue mais viver sem, não tem como. Mas é difícil, tá? Inclusive encontrar profissionais preparados para isso e que entendam isso. Porque ainda tem muito uma vibe de eu só faço campanha. Né? No sentido mais amplo, do institucional e tudo mais. Acabou. Mas eu Se atualiza. vou brigar do outro lado, né? Porque assim, hoje... Sou comercial, seu marketing, é normal então, essa tudo briga. bem, mas você vai fazer uma campanha que muitas vezes tem uma função, às vezes mais institucional efetivamente, e tem para gerar awareness, aí eu vou ter que provar ela com ROI, com receita,
Não é, porque ela não nasceu pra Mas ser é outro receita. indicador, não é a receita. Tudo bem, mas, é engajamento. Mas é isso que a Camila falou, que deveria ser uma verdade para todo mundo. Você precisa entender esse todo, você precisa entender o papel de cada um. Mas, pô, porque... o engajamento, é o alcance, é o mas precisa seguidor. ter dados. A gente Lógico. precisa mostrar. E aí as pessoas tomadoras de decisão das empresas precisam entender que nem sempre o dado é receita. Ah, não, essa é a minha discussão, entendeu? Ah, não, entendi. Minha discussão é assim, Ah, eu preciso fazer o awareness. Não, eu aí preciso fazer o perfeito. awareness. Tá bom, mas quanto vai dar de retorno financeiro? Não vai dar retorno financeiro. Peraí, eu vou gastar 300 mil reais aqui para fazer isso aqui, mas vai dar retorno zero. Não, tá louco? Não, mas eu preciso, porque eu preciso construir um topo de funil. As pessoas precisam me conhecer para depois elas saberem que eu existo, para depois elas comprarem. É bem por aí. E você está falando de uma inteligência do digital que precisa cair, derivar para o físico. Porque é da mesma maneira. Quando a gente trabalha uma estratégia de uma campanha ou de uma comunicação, ou da junção de uma comunicação fixa com uma sazonalidade, você precisa de peças também de atração que te conectem com as pessoas, peças de engajamento. A gente dificilmente tem uma contação de histórias dentro do modelo físico de varejo que não seja derivado de uma equipe de vendas atendendo. Assim, as nossas lojas falam pouco, falam muito pouco. Você está conseguindo trabalhar assim já, Camis, com algum projeto? Tô. Tipo, conseguir e aí pegar métricas dessas ações dentro da loja? Você vai Com ter loja que me contar espelho, um dia. comparando uma com a outra, entendendo. Olha, eu entendi há uns anos atrás que contra dados não há argumentos. Total. Então a gente pede uma loja, a gente mapeia essa loja com um analytics físico e eu sei tudo. Então eu entro numa reunião, não dá para dizer para mim, não funcionou. Não funcionou com base no quê? Vamos lá. Porque com base nisso, essa campanha atingiu tal gol. Que era o nosso gol, seja ele um gol de topo de funil, de meio de funil ou de conversão. Assim, a análise não pode ser só a conversão. E aí tem muitas maneiras de você trabalhar isso, inclusive entendendo que o varejo é uma mídia. Porque a partir do momento que eu faço algo que provoca as pessoas a compartilharem a experiência que ela teve dentro da minha loja, eu entendi que essa loja também tem um papel de mídia. Total. E aí isso reverbera socialmente de uma maneira que as marcas não estão acostumadas. Então, ajuda muito, muito a gente conseguir ter conversas. Mas, de novo, aí passa por uma cultura que a gente não está acostumado. Os nossos profissionais, hoje no Brasil, mesmo profissionais de marketing que estão se atualizando, eles se atualizam no digital para o digital. Sim, mas não levam essa difícil. mesma história para o universo físico, né? O físico vira quase um desdobramento de peças de campanha. Sim, É exato. isso mesmo. Assim, É isso mesmo. O que vamos fazer para lá? Pouquíssimas Manda a imagem lá para vitrine, coloca ali um displayzinho de produto. Bota uma tela. E pronto. Meu Deus. Anima esse PowerPoint aí nessa tela. Tanto é que são raríssimas as vezes que a gente fala de analytics físicos, né? Sim, olha, foram poucas vezes que eu ouvi e que a gente consegue discutir sobre isso, porque é isso. E às vezes E é até em barato coisas. hoje, gente. E até, às vezes, em coisas óbvias, né? O VM, cara, se eu vou fazer o VM de uma loja, assim, tem uma mesa. Que produto que está ali nessa mesa e como é que esse produto... Porque não é mais o fluxo versus a conversão, né? Não é o conta-fluxo. Cara, o VM está organizado, a experiência está legal, talvez uma peça que está ali dentro que não é de conversão, o que ela faz e o que ela me entrega. É uma discussão assim, Camila, que são poucas mesas, dá para contar numa mão aqui as mesas que eu participei, que a gente levantou esse ponto. Então, é porque fica sempre na opinião. E opinião eu tenho uma, você tem outra, você vai ter outra, né? Eu gosto de verde, você pode gostar de azul, você pode gostar de vermelho. Então, quando a gente discute varejo físico, a gente dificilmente discute com dados, a não ser dados de resultado comercial, de venda por metro quadrado da bendita da loja. E aí você não é um argumento suficiente para você conseguir analisar. Eu tenho lojas hoje mapeadas que eu sei aonde o produto estava, quantos toques ele teve de cada consumidor que entrou. Então, aonde esse consumidor se direcionou. Aquele produto que saiu daquela mesa X, que percurso ele fez na loja. Então, ele saiu daqui, ele foi para outro que canto. Aonde ele está cruzando um produto que eu coloco como destaque, por exemplo. E se ele foi para provador, quanto tempo ele ficou em provador. Perfeito. Você mapeia toda uma jornada interna. E aí você consegue redesenhar essa jornada em função de lacunas que você percebe dentro da história. Mas, de novo, estou falando de um extrato muito pequenininho, né? O dia que a gente conseguir fazer essa leitura, entregar em real time para o gerente da loja, ele conseguir mexer na loja dele sem ter que ir para um Power BI que vai ter uma discussão. Cara, isso muda o varejo. Muda o Você vai jogo. mudar sua loja de uma hora para outra. Você muda ela inteira. Muda inteiro.
Como dizia o fundador do Waze, uma pessoa sem dados e sem opinião é só mais uma pessoa de dados, e uma pessoa só com opinião, mas sem dados é só uma pessoa com mais opinião. Então, a junção dos dois é que leva a gente chegar a algum resultado, né? Mas, nosso tempo tá acabando. Já tá acabando? Não, assim, aqui, o Voz da Consciência ali tá dizendo, quase que ele virou corintiano. Pra ver se acaba. Água Santa. O Voz da Consciência, adorei. Porque ele fica o tempo inteiro aqui, ó. Vamos lá. Fala mais perto. Acabou Não, o tempo. pô, a cabeça Eu vi que eu dei uma desviadinha aqui, ele já fez um... Você nem viu que eu te tá olhei aqui, ó, pelo tá cantinho. Eu quase meteu uma sessão da tarde aqui pra gente hoje. Mas, Camila, obrigado demais. Obrigada mesmo. eu pelo Meu convite, Deus do céu, eu tô bugando. Coitado do pessoal do marketing do VM da empresa. Vai voltar segunda-feira. Estão tudo lascado semana que todo vem. mundo doido. Mas obrigado demais por ter aceito o convite. Acho que vai ajudar muito a galera. A gente tá muito, muito feliz mesmo pela moral aí. A gente sabe que a tua agenda não é fácil. E foi muito legal mesmo. Eu tô bugando aqui. Vocês são da área, mas eu tô aqui do comercial pensando, meu Deus do céu, eu preciso mudar muita coisa. Desesperador. Vou te chamar. Isso vai afetar. Chamar a Vimer. Não, vai resolver minha vida. A gente vai. Mas vai afetar até a maneira como a gente remunera os nossos funcionários. Total, né? Uma equipe de vendas hoje, e isso é um problema que nós temos no varejo. Assim, qual vai ser o nosso próximo processo de remuneração de um time? Só isso aí dava um podcast pra gente. Isso é um processo que a gente está trabalhando com 2 marcas hoje. Tá convidada. De mudar o modelo de remuneração. Seja por mudar isso. o modelo de remuneração. Porque muitas vezes a pessoa faz uma venda aqui por um outro canal e ela não recebe por esse canal, a menos que ela ponha um códigozinho ali dentro. E aí, Absurdo. Aí ela tá Absurdo. fazendo influência da marca ali, ela é um influenciador da marca, o cara compra pelo e-commerce e não tá mapeado. Ela vai fazer isso 3 vezes, até alguém chamar e pagar melhor. É isso mesmo. até alguém entender que ele realmente é um micro-influenciador da marca. Porque as pessoas que estão na nossa linha de frente hoje, gente, são pessoas que a gente tinha que tirar o chapéu todo santo dia. Porque operar varejo não é fácil. Não. Estar na linha de frente de uma operação de varejo, então, é uma coisa muito louca. E assim, cada vez mais eu acho que é algo que a gente também tenta discutir muito com as marcas, porque a conexão lá na frente, ainda mais eu, que boa parte do que eu faço é varejo físico, é de gente com gente, né? Não foge disso. Eu adorei, muito obrigada pelo convite, que delícia estar Obrigado aqui. você, o tempo voou. O tempo voou e tá Voou super mesmo. convidada para voltar. Pra gente falar desse tema que eu acho que vai ser quente. Se aí, como remunerar o varejo é quente. Vai falar pro cara do comercial que não vai remunerar o vendedor pela venda. Não, eu sou o primeiro defensor. Até porque quem conhece varejo, se o digital, por exemplo, a venda do Omni, ou que for do gênero de um aplicativo, ou que for, não passar pelo vendedor, amigão, esquece. Não vai acontecer. Não vai virar boicote, tá certo, o salário dele, ele tem que lutar por aquilo ali. A gente que tem que fazer o empresário, a marca entender que ele tem que fazer parte do jogo. Senão não funciona. Ixi, vai longe. Vai longe. O Voz da Consciência vai infartar. Trabalho social, trabalho Eita, comunitário. Tem vai. marca já internacional fazendo teste. Sensacional. De Engajamento. bonificação em cima de engajamento social da própria equipe. Que massa. Muito do quanto legal. ela oferece o que ela aprendeu para a comunidade com a qual ela se relaciona. Muito legal. E aí ela ganha até folga de domingo. Aí, ó, que beleza. Porque é uma loucura, né, gente? E quem quiser ouvir e assistir, onde encontra, meu querido? Procura a gente lá nas redes sociais, interage com a gente, conversa com a gente lá no Instagram, no TikTok, Protagonismo Esporte Clube, pra curtir os episódios. A gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, lá no Spotify classifica a gente 5 estrelas, né, por Isso favor, aí, cada por episódio. E no YouTube, né? No YouTube. TikTok também, nós estamos em tudo. A gente Nós tá estamos em tudo. Estamos em tudo e também sigam a Lá. Camila para aprender mais sobre varejo, sobre como mudar esse momento do varejo, como viver esse momento do varejo que não tá fácil. Camila, obrigado de novo, Obrigada de eu. coração, foi muito legal. E o próximo episódio, esperamos vocês. Até mais. Valeu! Valeu.